A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode Pó. O Sacode Pó é o canal da bênção, é o canal para tirar tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor, em nome de Jesus. Então, eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos e vamos entregar esse programa ao Senhor. Soberano Deus, poderoso Pai, Pai, nós clamamos em nome de Jesus aqui e te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está aqui presente, que a manifestação do Senhor está sobre as nossas vidas. Pai, eu queria entregar na mão do Senhor a nação de Israel, que está lá sofrendo, né? Crianças morrendo, velhos, idosos, pessoas sofrendo, crianças presas, que a mão do Senhor esteja sobre aquela nação, que é a promessa do Senhor, Pai, que o Senhor é o Senhor daquela nação, que o Senhor, Pai, traga paz e tranquilidade para aquele povo, em nome de Jesus. Seu Santo Espírito esteja livre para me usar, Pai, e que eu possa levar a sua palavra e que ela possa encher os nossos corações, as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o Sacode Pó de hoje, ele tem como nome E Se Fosse Você. Bom, como eu falei lá no início, né? Nós estamos tendo essa guerra aí, Israel, em que o grupo Hamas, né, atacou Israel, mas a gente sabe que né, envolve a Palestina, mas a gente sabe que isso aí é um grupo, né, que está ali, né, que ocupou a faixa de Gaza ali, e é um grupo de terroristas. São pessoas que não têm o menor escrúpulo, não estão nem aí para o ser humano, não estão nem aí para as vidas, porque se você olhar, morreram mais de 6 mil pessoas, e a maioria delas inocente, né, que não tem nada a ver com isso aí, tá tranquilo, mas a gente sabe que isso aí, né, é coisa política, é coisa militar, né, é coisa do homem, envolvendo nações, Irã, Rússia, porque aquela região ali, ela é muito pobre, né, eles não têm como forças para poder atacar. E de que modo que chega isso através de lá, né? São nações, né, governos que têm como único objetivo destruir Israel, destruir a cidade de Deus. Mas o guardião de Israel é o Senhor. E eu convido os irmãos a abrir comigo no Salmos 121, que diz assim a palavra do Senhor: Levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquejará. Eis que não tosquejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molesta de dia, e nem a lua à noite. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Então veja bem, Ele é o guarda de Israel. Então nós temos que orar pelaquela nação, nós temos que orar pelas pessoas inocentes. Eu vi reportagens, criancinhas presas como animais, sabe? Você vê assim, dá um exemplo típico, você vai no pet shop ali, fica os bichinhos naquelas gaiolinhas ali, né? Mas são seres humanos. Sabe, porque os animais, eles não têm assim discernimento para entender, mas ali é uma criança que está numa gaiola ali, sabe? É muita maldade. E a gente sabe que nós temos inimigos, a gente sabe que o mal existe, a gente sabe que são nações usadas por Satanás, né? Que são pessoas que não têm escrúpulos, mas nós temos que lutar contra isso aí. E a nossa arma que é a oração, a nossa arma é o Senhor. Nós temos que estar ali firme, orando para aquela nação, porque eu tenho certeza da vitória de Israel, porque é o Senhor que guarda. Ele é o guarda de Israel. E nos Salmos
122 diz assim: alegrai-vos quando disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor até os testemunhos de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperará aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos teus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Então veja bem, né? É muito claro, orai pela paz em Jerusalém. Prosperar aqueles que te amam, prosperarão aqueles que te amam. Então, nós temos que orar pelaquela nação, orar por aquelas pessoas, orar para que isso acabe o mais rápido possível, para que vidas, né, inocentes não continuem pagando por aquilo, né, que é simplesmente a ação do homem, é a ação de Rússia, a ação de Irã, né, ações muçulmanas, que é o único interesse disso aí é destruir Israel, porque aquela região é muito pobre, né? E as pessoas ali, elas são induzidas porque passam fome, passam necessidade, são sustentadas por quê? São sustentadas por essas nações aí, que é o caminho que elas têm para poder entrar em Israel e destruir. Então, é como se estivesse comprando, né? Comprando as pessoas com alimentos, com água, para o quê? Para trazer, colocar, falando assim, o seu inimigo, quem faz isso com vocês, vocês passam pão, são as necessidades, é porque são os judeus, é Israel que faz isso com vocês. Mas na verdade, meu irmão, na verdade, o interesse é um só. A luta deles é uma só, destruir Israel. E é a cidade do Senhor, e nós temos que orar muito, muito pelas nações de Israel, sabe? Porque assim, por que o Chacó de Pó chama? E se fosse você? Bom, muitos têm filhos, têm pais, têm netos, né? Que são essas pessoas que estão lá. Imagina se fosse seu filho, se fosse sua mãe, se fosse o seu pai, se fosse o seu irmão, se fosse o seu tio, se fosse alguém que você ama, um grande amigo, por exemplo, certo? São pessoas que estão passando essa situação, mas elas não procuraram aquilo ali. São pessoas inocentes, pessoas que estavam ali e estão pagando por uma coisa que elas não fizeram. Então você vê o tamanho da maldade. É por isso, meu irmão, que nós temos que lutar contra o nosso inimigo, nós temos que lutar contra Satanás, nós temos que ter forças, certo? Para vencermos esta guerra. E essa guerra, a vitória já é nossa em nome de Jesus, porque o Senhor é o guardião de Israel, como nós lemos aqui. E no Salmo 123, diz assim a palavra do Senhor: a ti levanto os meus olhos, tu que habitas no céu. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da tua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e despreza do soberbo. Então veja bem, a nossa alma está extremamente farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e o desprezo do soberbo. Então veja bem, esse Hamas, né? Ele só quer destruir, sabe? São pessoas que não estão nem aí se morrerem. Para eles tanto faz, o que eles querem, poder, né? Eles querem dominar aquilo ali, para ser o quê? Para ser os governantes da Palestina, para fazer ali uma fortaleza. Ninguém ali está preocupado com os palestinos, ninguém ali está preocupado com as pessoas.
ali é poder, é que o homem sempre busca poder, né? Por isso é uma jogada política, né? É uma jogada militar, né? Tem um grupo lá, né, da MAM, uma instituição social, né, que envolve tudo isso aí, né? Porque o Hamas, por exemplo, ele não é palestino, né? Ele vem da Jordânia, sabe? São pessoas que vieram ali exatamente porque a função, aquilo que nós precisamos entender, é que a função daquele povo é destruir Israel, acabar com Israel. Tem sim lá a briga, que ali a gente volta lá em Gênesis, de Abraão, né? Do que os israelitas, né? Que são as descendências de Ismael e a descendência de Isaac, né, que tem aquela guerra ali entre árabes, muçulmanos, judeus, né, e quando houve a Segunda Guerra, que os judeus foram destruídos, né, e quando eles voltaram para a terra deles, muita coisa estava ocupada, porque Jerusalém, esse não é o primeiro ataque, eu não sei assim precisar, mas acho que é 50 e tantos ataques que já teve Israel, né, então é uma nação que está sempre querendo destruir, né? O mundo sempre está querendo destruir Israel, mas aquilo ali é a nação do Senhor. Quem opera ali é o Deus dos exércitos, é o Senhor, que quando ele colocar a mão dele ali, isso acaba em um minuto, sabe? Deus, ele olha tudo, ele sabe de tudo, há um propósito de Deus no céu e debaixo da terra, e ele sabe o porquê de tudo aquilo ali, mas a mão do Senhor vai operar ali. Por isso que nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos orar, pedir a Deus, ter misericórdia daquelas pessoas inocentes, daquelas mães que estão sofrendo, daqueles pais que estão sofrendo, daquelas crianças que estão sofrendo, daqueles velhos que estão sofrendo, né? É deles que a gente tem que ter misericórdia e pedir a Deus que olhe para a vida deles, sabe? Que poderia ser eu, poderia ser você que estava ali. Por isso que eu falo, e se fosse você? Você ia fazer, e se fosse o seu pai? E se fosse o seu filho? E se fosse a sua filha? E se fosse a sua irmã? Né? É que a gente sempre precisa orar, né? E no Salmo 124, diz assim a palavra do Senhor: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então os teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus é o Senhor de Israel, né? Todos esses salmos aqui falam de Israel, falam da nossa nação, fala o que temos que fazer, fala que nós precisamos orar, precisamos ter em Deus a nossa confiança, porque Ele é que vai mudar esse quadro. É Deus. Por isso, irmão, orem bastante para aquela nação, orem bastante para aquelas pessoas, para que o Senhor, né, tenha misericórdia de nós. No Salmos 125, né, a provisão de Deus vem assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados ao fazer o mal.
O Senhor faz o bem àqueles que são bons, aos que têm coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor. Leva-nos embora junto com os que praticam o mal. Que Israel tenha paz. Então que nós oramos, né? Pela provisão de Israel. Veja você que é tão maravilhoso esse versículo. Assim como cercam os montes de Jerusalém, o Senhor põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Deus está ao redor de Israel. Deus está olhando por Israel e com certeza Ele trará a provisão para aquela terra. Certo? Eu oro para que os inocentes não paguem por isso. Que Deus tenha misericórdia dos inocentes, tenha misericórdia das crianças, tenha misericórdia daquele povo. É muito sofrimento, mas a certeza que Deus vai operar e que Deus salvará Israel, disso aí eu não tenho a menor dúvida. E no Salmos 127, diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inúteis vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles os seus amados o sono. Eis que os filhos da herança do Senhor, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua java. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Então veja bem, Deus é que edifica. Deus edificou aquela terra. Deus deu aquela terra para o seu povo. É Ele o guardião. Então, Ele edifica, porque se o Senhor, é muito claro a palavra, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Ô meu irmão, é uma situação muito triste, mas a vitória é nossa. A vitória de Israel, em nome de Jesus. Sabe? Israel não será destruído. Sabe? O que me preocupa apenas são os inocentes pagarem. Que não seja derramado sangue inocente. Porque naquela terra ali, sabe o diferencial de Jerusalém para o mundo inteiro. Ali existe um diferencial. As pessoas pensam assim, por que Jerusalém é diferente de tudo? É porque ali, meu irmão, ali naquela terra, ali foi o único lugar no planeta Terra que foi derramado o sangue de Jesus. O sangue dele foi derramado na Via Dolorosa, foi derramado no Jardim de Getsêmanis, quando ele suou suor para salvar a mim e você, sabe? Todo aquele sofrimento, tudo isso que ele passou por mim e por você, foi nessa terra. Por mais que os homens tentam mudar disso aí, por mais que os homens tentam colocar que isso é mentira, por mais que os homens tentam falar que é ultrapassado, esta é a verdade. Porque a verdade, ela é única, irmão. Você aceita ou não aceita, a verdade ela é única. A verdade ela tem nome, a verdade ela tem cara, a verdade ela é absoluta. Porque Jesus Cristo foi claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E tudo aquilo que Ele fez foi para que eu e você tivéssemos o direito à nossa terra, direito ao céu. Tanto que em Apocalipse fala a nova Jerusalém.
Essa é a terra do Senhor. Ali está o sangue de Jesus Cristo. E é isso que você precisa entender. Por que eu tenho que orar para as pessoas? Porque ali ele derramou o sangue por causa disso tudo aí. Tudo que está acontecendo foi derramado, porque a salvação é para todos a partir do momento que a gente busca em espírito e em verdade. Quando você busca Jesus Cristo em espírito e em verdade, você será salvo. Então a salvação está ali em Jerusalém. Então ore, meu irmão. Ore pelaquela terra, porque ali foi derramado o sangue que te deu vida, o sangue que te deu salvação, o sangue que te deu o direito de ir para o céu. Mas isso, o céu é para todos, mas você tem que buscá-lo, entendeu? Você tem que buscar. E nos Salmos 130 diz assim: das profundezas a ti clamo, Senhor. Senhor, escuta minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observar a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Pois é, se Deus for olhar, né? Se Deus for olhar pelos nossos erros, pelos nossos pecados, quem vai ser salvo, meu irmão? Quem vai para o céu? Ninguém. Você tem que ver a importância que é essa terra, a importância que é Jesus. Mas contigo está o perdão para os que seja temido. Aguardo, Senhor, as minhas almas e aguardo e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que o guarda pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Veja bem, aqui Deus, né, esses salmos de Davi, que era um guerreiro, Davi que era um guerreiro, que lutava, ele sabia o que era a noite na guerra, ele sabia como é difícil. Você vê que muitas vezes os ataques são feitos à noite. Por quê? Porque é difícil de você ver de onde está vindo a artilharia, é difícil você ver um monte de coisa. Então a noite é uma tortura para o soldado. Por isso que ele fala, anseia mais, né? É por isso que quando ele fala isso, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, sabe? Porque os guardas, sabe, porque o dia te dá visão, você consegue ver com clareza, a luz do sol, a luz do dia mostra muita coisa, mas à noite é escuridão e às vezes a gente não consegue alcançar a visão necessária para uma defesa, por exemplo. Por isso os guardas anseiam que venha o dia, porque a noite é o pior momento para a guerra. Esperes, Israel, no Senhor. Veja bem, espere, Israel, no Senhor, porque o Senhor, é no Senhor a misericórdia e nele a abundância e redenção. Ele me remia, ó Israel, de todas as iniquidades. Ele me remirá a Israel de todas as iniquidades. Então que Deus ilumine os nossos povos. Que Deus, Pai, tenha misericórdia de Israel. Hoje vamos falar de Israel. É ali, da Palestina, daqueles inocentes que estão pagando pelo egoísmo, pelo egocentrismo humano. Só por isso. E pela ação de Satanás, que usam esses defeitos do homem para entrar e destruir. E meu irmão, lá em 2 Reis, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor. Essa história, vamos ler aqui que eu vou falar depois. Então enviou para lá cavalos, carros e grandes exércitos, dos quais chegaram à noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor,
peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a eles, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem a cidade. Siga-me, e avusei ao homem que buscam. E guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando ele a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Então, veja bem, meus irmãos, aquela cidade estava para ser atacada. E o servo de Eliseu, ele temeu, ele viu os exércitos, ele viu aquela situação e ele ficou desesperado. E agora, como é que vai ser? O que vai acontecer? O que nós vamos fazer? Eliseu falou com ele: calma, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Por quê? Ele falou assim: Senhor, permita, abre os olhos deles para ver, porque maior é aquele que está com nós, que é o que está com ele. Então, maior é o que está com a nação de Israel do que esses grupos aí. Isso é apenas um momento, uma coisa que será contornada, né? Que será resolvida. Porém, nós precisamos orar. Precisamos orar para que a mão do Senhor haja rápido, porque nós sabemos que Ele é o guardião de Israel e Ele vai guardar Israel. Ele vai salvar aquela nação, Ele vai salvar aquele povo, Ele vai salvar os palestinos, Ele vai salvar todo mundo. Porém, a mão, o tempo é dele, a mão é dele, a maneira que Ele vai fazer é dele. O que nós não podemos perder é a confiança. Então permita, Senhor, permita que os nossos olhos sejam abertos, para que nós podemos enxergar a vitória, podemos enxergar, Deus, aquela nação, todo aquele povo feliz, tranquilo. Que a paz reine, como diz a sua palavra, em Israel, que a paz reine em Israel, como nós lemos aqui. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia daquela nação. E para encerrar o Sacode de hoje, eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, sois de Deus e já temos vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conheçamos o nosso espírito da verdade e o espírito do erro. Então, meu irmão, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em Jerusalém do que o que está com Hamas. Maior é o que está com Jerusalém do que com o que está com Irã. Maior é o que está com Jerusalém do que está com a Rússia. E são esses países que sustentam o Hamas. São esses países que fornecem água, comida para Gaza e armamento, porque Gaza é uma região muito pobre. Eles não têm condições de fazer isso. Como que isso chega lá? Através desses governos, através dessas pessoas que só têm um objetivo: destruir a cidade de Deus. Que você, meu irmão, possa refletir, possa orar e dobre o seu joelho e peça a Deus pelaquela nação e por nós. O exemplo está aí, a Bíblia está aí, a palavra está aí. Não duvide do nosso Deus, não duvide, porque Ele é Deus.
A sua misericórdia dura para sempre. E a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Termina aqui mais um Sacode o Pó. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos e vamos orar. Poderoso Deus, Pai Santo, Pai amado, nós te agradecemos por esse programa, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor falou conosco, que o Senhor mostrou quem é o Deus de Israel, com quem está o poder e com quem está a força. Nós sabemos, Senhor, que aquela nação pertence ao Senhor. Estamos tristes, sim, Pai, pela morte dos inocentes, pelos que estão sendo feitos com as suas crianças, porque nós sabemos que eles são seus filhos, assim como nós. Mas nós queremos a misericórdia do Senhor, Pai, porque nós sabemos que o inimigo é astuto, nós sabemos que o inimigo é soberbo, nós sabemos que ele é egocêntrico, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Senhor, maior é a sua palavra, maior é o seu poder. Oh, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de Israel, que o Senhor tenha misericórdia do mundo, que o mundo aprenda, Pai, que o mundo aprenda com essa guerra, que o Senhor é o Senhor de todas as nações. Por isso a sua palavra diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor, Pai, seja o nosso Deus, seja o Deus da nossa nação, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, e até o próximo Sacode o Pó.